Fala galerinha, tudo bem? Então voltando para nossas aulas de física, né? Hoje a gente muda o assunto, a gente vai entrar no novo campo, que chama ondulatória, que é a parte da física que vai estudar ondas, né? Então a gente vai começar primeiro fazendo uma definição de alguns conceitos para que vocês se acostumem, né, com o linguajar que é utilizado nessa parte da matéria. Então vamos lá. Primeiro, né, eu quero definir com vocês o que é uma onda, beleza? Então pode imaginar até aquela onda do mar, né? Quando você está na água. Não pensa naquela onda que quebra, não, porque essa é um pouco mais complicado de fazer associação. Mas antes da onda quebrar, né, quando você está no mar, ou num barco, ou em alguma coisa, e essa onda passa por você, o que ela faz é ela te jogar para cima, depois te joga para baixo. Então a onda, necessariamente, ela te desloca, mas se você parar para pensar um pouquinho, o resultado do deslocamento dela é zero, porque você sobe e desce. E a mesma coisa acontece com a água, né, do mar. Ela sai do lugar, mas depois ela volta para a mesma posição, porque ela sobe e desce. Ah, professor, e a onda que quebra? A onda que quebra também faz a mesma coisa, só que ela quebra, vai até a areia e depois ela volta. Então uma coisa muito interessante das ondas é que elas não tiram os corpos do lugar. Tudo que ela tira do lugar, ela devolve para a mesma posição. Então uma onda, ela não transporta a matéria, ela só transporta energia. Essa é a principal definição de onda. É uma perturbação que vai tirar a matéria do lugar, mas vai devolver para a mesma posição. Então, é uma perturbação que só transporta energia e não transporta matéria. Belezinha? Então, essa é a definição que eu coloquei aqui para as ondas. Tudo bem? Então, vamos classificar essas ondas, tá bom? Primeiro, quanto à natureza. Quando eu falo assim, quanto à natureza, eu estou querendo dizer como ela surge. Existem duas formas de criar ondas, tá bom? A primeira forma é a mais simples de todas. É essa onda do mar, é o som que a gente está falando. Essas ondas, elas surgem quando eu deformo algum meio. Como assim? Se eu der uma pancada aqui na mesa, alguém que estiver encostado lá na outra ponta da mesa vai sentir um tremelique. Esse tremelique é resultado da pancada que eu dei na mesa, que quando eu bati, eu deformei aquela região da mesa, e quando ela tenta voltar a ser o que era antes, né? Por exemplo, aqui seria a mesa. Quando eu deformo, ela vai tentar voltar a ser o que era antes. Ao tentar voltar, ela acaba deformando as regiões ao seu redor. E isso faz com que essa perturbação vá se propagando até chegar lá. Toda onda desse tipo, que surge após eu deformar um meio, é chamada de onda mecânica. Tudo bem? O som é a mesma coisa. Quando eu estou falando, eu estou deformando o ar ao meu redor. Tudo bem? Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, já que elas surgem quando você deforma esse meio. Tá bom? Agora, existe um outro tipo de onda que não precisa de um meio para se propagar. Ela é chamada de onda eletromagnética. Em onda eletromagnética, pensa em luz. É como se fossem tipos de luzes diferentes que existem, tá bom? Elas surgem quando você acelera uma carga elétrica. Então eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que tem muitas dessas ondas. Na verdade é o espectro, né? Ou seja, tem quase todas essas ondas eletromagnéticas aí. A qualidade dessa imagem aqui não está muito legal, não. Eu vou pegar outra. Só um minutinho que eu ia separar a imagem e acabei esquecendo de separar. Agora melhorou. Então, olha aí. Vou mostrar essa imagem para vocês. Que o fundo dela não está legal, mas aqui já vai dar para vocês verem, olha só. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Bom. Então, olha só. Aqui eu tenho ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. São as formas de ondas eletromagnéticas que existem. Qual a diferença entre elas? Vibração. Algumas vibram mais, outras vibram menos. A luz que a gente consegue enxergar, a que nossos olhos são sensíveis, ela é chamada de luz visível. E ela é composta pelas cores que você já ouviu falar. Violeta, azul, anil, verde, amarelo, laranja, vermelho. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Não, acho que não, mas enfim. São as cores do arco-íris. Essas são as luzes que a gente consegue enxergar. Só que existem outras. Por exemplo, o raio-x, o raio gama. É como se fossem outras formas de luz que vibram mais ou vibram menos. E aí você não consegue enxergar. Por exemplo, o raio gama é um tipo de luz que ele é muito energético, carrega muita energia. Tanto que se ele incidir sobre o nosso corpo, ele vai danificar
as nossas células, porque a quantidade de energia que ele carrega é muito grande. Agora tem outras que nem tanto, por exemplo, o infravermelho. O infravermelho ele é muito próximo da luz que a gente consegue enxergar. Então, ele não carrega tanta energia. Quando ele incide sobre nossa pele, ele também danifica um pouquinho, mas o dano dele é muito superficial. Ele é o responsável por exemplo, deixar você mais queimadinho, mais bronzeado quando você está na praia. Agora, tem outros que já danificam mais. O ultravioleta já é mais energético, ele já consegue penetrar mais na sua pele, e aí a alta incidência de radiação ultravioleta pode produzir um câncer de pele, porque também vai danificar as suas células. Tudo bem? Então, a gente tem dois tipos de ondas. Ou a onda ela é criada quando você deforma um meio, aí ela é chamada de mecânica, ou ela é produzida quando você acelera uma carga elétrica, aí ela é chamada de eletromagnética, tudo bem? A mecânica, as mecânicas mais comuns são o som e as ondas do mar, e as eletromagnéticas são tipos de luz, então raio-x, Bluetooth, basicamente todas as telecomunicações que existem são feitas com base em ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né? Quando você liga o rádio da tua casa, a onda que chega no rádio, para transformar em som depois, ela é uma onda eletromagnética. Belezinha? Então, voltando aqui para o nosso quadrinho para a gente continuar. Outro tipo de classificação que tem é essa aqui, ó. Classificação quanto à vibração. Existem dois tipos de onda. E aí eu também vou mostrar para vocês aqui no videozinho. Então, olha só, deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês verem. Prontinho. Deixa eu ver se com a tela cheia fica melhor. Então, olha só. Esse cara vai fazer dois tipos de ondas aí, tá bom? Isso que ele fez é um tipo de onda. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente conseguir entender legal. Acho que por aqui, assim. Então, repara, ele está balançando o braço de um lado para o outro e a onda está indo para frente e depois batendo lá e voltando para trás, né? Então, repara o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade para ficar mais fácil de vocês pegarem. Então, olha só. Ele balança o braço para a direita e a mola que está junto da mão dele também vem para a direita. E aí todos os pedacinhos da mola começam a ir para a direita e voltar. Isso cria uma perturbação que vai se propagando. Esse tipo de onda a gente chama de onda longitudinal, beleza? Porque cada elo da mola está indo para o lado e para o outro. E a onda está indo para frente, a energia está indo para frente. Agora, ele vai fazer uma onda diferente. Ó. Repara que ele puxou para trás. Quando ele soltar, os elos vão ficar indo para frente e para trás. E a energia também vai nessa direção. Então, nesse caso, é uma onda longitudinal. A anterior era transversal, acho que eu falei errado. Então, ó, voltando. Essa onda aqui, ó, que a vibração é num eixo e a energia vai em outro, é chamada de transversal, que é essa. A outra onda, que a vibração é numa direção e a energia vai se propagar nessa também, ela é chamada de longitudinal. Belezinha? Que é essa que ele vai fazer agora. Essa é a nossa onda longitudinal. Então, por exemplo, o som é uma onda longitudinal. Quando eu falo, eu faço as moléculas irem para frente e para trás. Muito parecido com essa daí, ó. Já a luz é uma onda transversal. Tudo bem? Tem diferença? Então vamos continuar. Outro tipo de onda de classificação é quanto às direções de vibração. Então a onda ela pode ter uma dimensão de propagação, pode ter duas dimensões de propagação, ou pode ter três dimensões de propagação. Aí a gente vai chamar de unidimensional, bidimensional e tridimensional. Essa é a concepção mais fácil, né? Por exemplo, se eu pego uma corda e faço um pulso, igual estava sendo feito ali, eu tenho uma onda unidimensional, porque ela só vai para frente. Agora, se eu pego, por exemplo, na água, se eu bato na água, eu vou criar uma onda ali, ó, aqueles círculozinhos que vão se propagando, né? Eu vou criar uma onda bidimensional, porque ela está indo tanto para frente e para trás, quanto para um lado e para o outro. Então, são duas dimensões. O som é tridimensional, porque ele vai para frente, vai para cima e vai para o lado, tá bom? Então, essa é mais tranquila. Aí, galera, algumas coisinhas que são importantes são essas aqui, ó. Período e frequência, tá? O que é período? Período é o tempo de uma oscilação. Então, o tempo de uma onda completa. E frequência? Frequência é o oposto. Frequência vai ser quantas oscilações eu tenho em um segundo. Então, eu vou pegar, em um segundo eu tenho 10 oscilações. Então, qual é a minha frequência? 10 oscilações por segundo. Para não ficar falando isso tudo por segundo,
a gente, né, colocou uma unidade que chama Hertz. Vocês já devem ter ouvido falar por aí. O que significa o Hertz? O Hertz significa o por segundo, ou segundo elevado a menos 1. Então, quando você fala assim, ó, 60 Hz, são 60 vezes por segundo. Tudo bem? Então, um é o inverso do outro. O período é o inverso da frequência. Então, se você souber um deles, é fácil descobrir o outro. Tá bom? Então, vou usar como exemplo aqui o relógio, porque o relógio é bom para a gente fazer esse tipo de analogia. Então, vamos lá. Se eu quisesse saber, ó, se eu quisesse perguntar, período do relógio, de um dos ponteiros. Vou pegar o ponteiro das horas, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, ponteiro das horas. Qual é o período do ponteiro das horas? Quanto tempo ele dá uma volta completa? Né? O ponteiro das horas vai dar uma volta completa em 12 horas. Então, 12 horas é o meu período. Se meu período é 12 horas, a minha frequência tem que ser o inverso. 1 sobre 12, aí seria a rotação por hora. RPH. Só que 12 horas eu posso escrever de outro jeito. Né? Eu posso falar que são 720 minutos. E a minha frequência poderia ser 1 sobre 720 RPM, que seria rotações por minuto. Se eu colocar esse tempo aqui em segundos, aí a minha frequência ficaria em hertz. Tranquilo? Então, só para você pegar como é que trabalha com período e frequência. Como a gente vai falar de ondas, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um simuladorzinho para a gente ver essas ondas funcionando na prática. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, agora sim. Não sei se está dando para ver. Acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Então, olha só. A ideia aqui é a seguinte. Eu vou botar... Eu posso escolher, né, oscilador, como está aqui. Eu posso escolher pulso, que aí vai uma vez só. E posso escolher aqui manual, que é para eu mexendo e aí criar uma onda, tá bom? Eu vou botar no modo oscilador, e aqui eu vou botar uma extremidade solta, que é para assim, infinito, que é como se fosse para essa onda ir embora. E vou botar aqui, ó, oscilador. Então repare que eu estou produzindo ondas aí frequentemente, né? Ondas sempre no mesmo tempo. Isso é chamado de onda periódica. Mas se você reparar, o tamanho da onda está diminuindo. Isso é porque tem um amortecimento, está perdendo energia. Então quando eu botar nenhum amortecimento, você vai ver que ela vai ficar direto aí rolando. Esse tipo de onda é o que a gente chama de onda periódica, belezinha? Eu vou pausar rapidinho, só para mostrar para vocês. Os pontos mais altos, aqui, ó, eu chamo de crista. O ponto mais baixo, eu chamo de vale. Então, quando eu trouxer para cá, ó, eu vou mostrar para vocês o desenho que vai aparecer nas questões. Então, os pontos mais altos são as cristas, os pontos mais baixos são os vales, belezinha? O que seria uma onda para mim? O comprimento de uma onda. O comprimento de uma onda seria uma crista e um vale completos. Então isso aqui seria um comprimento de onda. Ou daqui para cá, ó, também seria um comprimento de onda, porque eu teria meia crista, um vale e meia crista. Belezinha? Então vou voltar lá para o simulador só para mostrar para vocês uma relação importante. Então pronto, ó. Repara o que acontece, galera, se eu aumentar a frequência, ou seja, mais ondas, né? Mais ondas vão aparecer. Se eu diminuir a frequência, ó, menos ondas vão aparecer. Até aí, tranquilo? Se eu aumentar a amplitude, ó, o tamanho da onda aumenta, porque o tamanho dela é a amplitude. Se eu diminuir, fica bem pequenininho. Agora, o mais importante é isso aqui, ó. Quando eu aumento a frequência, as ondas começam a se propagar mais rápido. Por quê? Existe uma relação para a velocidade de propagação de uma onda, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no quadrinho agora. A velocidade de propagação da onda, ela é o comprimento da onda vezes a frequência, belezinha? Então repara o seguinte, quando eu tenho mudança nesses caras aqui, isso acarreta na mudança de velocidade da onda. Então eu vou voltar lá para o simulador para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Então olha para cá. Numa corda, a tensão, ou seja, o quanto ela está esticada, mexe na velocidade. Então repara, ó, velocidade baixa, velocidade alta, porque é a tensão que manda. Tá tranquilo? Então, ó, quando eu modifico a frequência,
acho que eu falei um pouquinho errado antes, vou repetir. Quando eu aumento a frequência, olha o que acontece. Quando eu diminuo a frequência, olha o que acontece. O que acontece é que o tamanho da onda diminui, beleza? Existe uma relação entre frequência e comprimento de onda, que é aquela que eu falei para vocês, V igual a lambda F. Tá? Eu acho que eu falei que a velocidade mudava, não é isso não. A velocidade ela depende do quanto está esticada a corda, só disso, beleza? Então, ó, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir, a onda tem que ficar mais curtinha. Se eu diminuo a frequência, o comprimento de onda tem que aumentar, beleza? Essa aqui é a relação que eu estava querendo mostrar para vocês. Então, repara, ó, de novo, ó, aumentei a frequência, a onda fica curtinha. Diminuir a frequência, a onda fica mais longa. Tranquilo, galera? E aqui, ó, se eu diminuir a tensão, ó, ela começa a se propagar mais devagar, quer dizer, ela demora mais para chegar lá na janela. Ó. Vou diminuir mais. Repara que demora mais tempo para a onda chegar lá. Tudo bem? Então, a relação que mostra para vocês entre a velocidade e a tração é essa. Só vale para a corda, tá? Então, ó, quando você está com uma onda numa corda, a velocidade ela é a raiz da tração na corda dividido pelo μ. Esse μ chama densidade linear. Densidade mesmo, de massa sobre comprimento. Opa! Isso aqui é como se fosse a corda leve e pesada, né? Então, repara. Tem essas duas relações para calcular a velocidade. Essa parte de ondas periódicas é a que mais aparece, tá? Essa relaçãozinha aqui do quem vê lambe com frequência é a mais comum. Essa letrinha grega é o lambda, não sei se eu falei. Ele é que representa o comprimento de onda. É comprimento, é medido em metros. Beleza? Então é isso, galera. Isso que é importante para a nossa primeira aula de ondulatória. Vocês vão ver que com isso aí vocês já conseguem fazer tudo que está lá nos exercícios, tá bom? Então vou deixar aqui aberto para quem quiser tirar um print e até a próxima.